Muito bem-vindos ao canal. Reta final de 2020, o ano impronunciável, incompreensível, né? O ano de 2020 é o ano que vai demorar para entender o que foi isso, né, minha gente? É um ano muito complicado. Bom, bora para mais uma conversa. A ideia é de falar um pouco complexo de vítima ou crueldade do herói, né? Bem, primeiro, o que será que esse tema está evocando em você aí do outro lado, né? O que será que esse papo, esse título, o que será que te atraiu nesse título, né? No senso comum, né, no nosso dia a dia, um dia a dia de muitos heróis, de pessoas muito bem sucedidas, pessoas incríveis, não é mesmo? Com vidas maravilhosas, relações maravilhosas, não é? Dificilmente a gente encontra os vis, os fracassados, os sofridos, os deprimidos, os angustiados, não é? Por uma razão muito fácil de constatar, isso não dá like, não é? Isso muito pelo contrário, não pega bem você admitir os seus fracassos, suas derrotas, seus sofrimentos, né? As pessoas têm uma certa repulsa, uma ojeriza ao sofrimento, né? E nós sabemos que sofrimento negado, sofrimento não aceito, não integrado, não acolhido, é uma bomba atômica na psique. Cedo ou tarde os heróis racham no meio, né? Essa é a grande verdade da vida humana, demasiado humana. Muito bem. Há um dito muito curioso atribuído a Jung. Eu não sei onde está esse dito no texto dele, mas com certeza ele fala isso dentro de um contexto, né? O Jung não era um entusiasta de uniteralidade, não é? Não era um cara que acredita numa plenitude, numa felicidade estrondosa, né? Nada disso. O Jung, ele tinha uma percepção bastante pé no chão da vida, dos afetos, do psiquismo, dos limites, não é? É uma pena que grande parte dos junguianos não leia Jung, né? Muito bem, então a frase é a seguinte: você não é o que fizeram com você. Você é aquilo que você escolhe fazer com o que fizeram de você. É uma frase curiosíssima, muito boa, porque ela está calcada numa meia-verdade. Ela está estruturada de uma forma sedutora, não é? Ela soa bem aos ouvidos, não é? Então eu quero aqui nesse vídeo circular em torno dessa frase, tá? Bem, essa frase levada rigorosamente para as cabeças, ela diz que não existe vítima, não é? Então, que essa historinha de traumas da infância, essa historinha de abusos, de marcas, esse papinho furado de que você sofre hoje porque você não teve um papai e uma mamãe amoroso, isso tudo seria um papo furado, tá? Bom, basta você escolher não ser vítima, né? Basta você escolher mudar, né? É como se mudar fosse uma experiência assim acessível a um toque de botão, né? Então essa frase levada ao pé da letra, ela condenaria o sujeito a uma responsabilidade que eu creio cruel, não é? Vamos trazer o seguinte exemplo. Uma criança de 10, 11, 12 anos que seja, uma menino, enfim, chega para você e com muita dificuldade, como geralmente diz
que ela sofreu uma violência, diz que ela sofreu um abuso, tá? Você, munido pelos seus preceitos de autoajuda, pela sua retórica, digamos assim, positiva, não é? Pela sua fé na capacidade do ser humano de mudar, você vira para essa criança e fala: vamos parar de mimimi, porque você escolhe o que você quer ser, e isso não determina o seu sofrimento. Bem, senhores, por mais que haja algum tipo de boa intenção, se é que há, quem pronuncia isso está sendo cruel com a criança. Você há de convir, se você não for um psicopata, né? Então, você atribuir responsabilidade para uma criança, como muitos adultos fazem, sem que essa criança tenha condições de assumir essa responsabilidade, até porque ela é vítima, não é? De fato, né? Você está retraumatizando essa criança, você está sendo cruel. Eu diria que você está cometendo um novo abuso, uma nova violência a essa criança, né? Muitos pais fazem isso o tempo inteiro. Pois bem, mas aí você já inteligentemente está aí do outro lado perguntando: mas peraí, Milson, você está falando de uma criança de 10, 12 anos, mas é diferente com um adulto de 40, tá? Senhores, tem talvez uma boa, mas ao mesmo tempo uma péssima notícia, não é? Adulto é uma palavra enganosa, não é? Porque passa por uma ideia de que não temos mais o infantil. Tá? Então, adulto é uma pessoa que não carrega mais o infantil. Isso é um engano. Basta você olhar as redes sociais, as discussões, as brigas de um casal, as brigas de uma família, os afetos de ciúmes, né? Se você for um pouquinho sincero na análise da sua vida, tu vai ver que você é mais infantil, você, eu, os demais, do que pensamos. Isto é, a criança que fomos está viva dentro de nós. Isto é, as experiências que sofremos na infância estão vivas dentro de nós. Então, essa ideia de que o sujeito escolhe o que ele quer ser é de um engano brutal. Mas espera aí, então você está dizendo que o Jung falou bobagem? Calma lá que eu vou chegar aí. Por isso que eu falei que é uma meia verdade. Bem, para que você de fato se torne um adulto mais maduro, e aí eu vou mais para o Winnicott, né? O Jung não trabalha muito com essa categoria, com essa expressão, com essa fala. A ideia é que você elabore o infantil que há em você. Tá? Infantil esse, senhores, que na maioria das vezes está recalcado, está escondido, está guardado, está disfarçado, não é? Vou citar aqui um exemplo que é muito comum, não é? Uma mulher que sofreu um abuso na infância, e esse abuso aparentemente não teve grandes consequências. Ela pode ter esquecido desse fenômeno, né? A psique apagou essa experiência, e hoje, quando ela vai para a cama com um homem ou com uma mulher, ela não consegue ter prazer, né? Ela não consegue desfrutar do sexo. Compreende? Isso, ela não acessa, ela não faz a ligação entre o abuso com o que acontece hoje. É aí que entra a psicanálise, é aí que entra uma análise profunda, o trabalho com sonhos, né? Para revelar para a própria pessoa as raízes do seu sofrimento. Uma vez revelado, uma vez a emoção sendo colocada na cena, uma vez isso sendo falado, ganhando corpo de palavras, a ideia é que se desfaça esse núcleo traumático. Não é sempre que dá para desfazer, tá? Algumas vezes sim, outras vezes não. Outras vezes o sujeito se adapta
ao próprio processo traumático instaurado no corpo. Compreende? Muito bem. Portanto, poderíamos falar de uma escolha, sim, desde que esse sujeito tivesse trabalhado os seus complexos, os seus registros do infantil. Não é? Isso é uma etapa muito rara de se alcançar, muito difícil de se alcançar, e isso seria o que se espera ao final de uma análise, não é? Quando, de fato, para valer, a vítima cede lugar para uma posição mais heróica. Mas note bem, ceder o lugar não quer dizer que é um fenômeno racional. Não é um fenômeno da boca para fora, é de dentro para fora, não é? O que equivale dizer, senhores, que num longo percurso analítico e vida e percurso analítico, sempre a vida tem uma participação maior nesse fenômeno. Para que o sujeito deixe de ser vítima, ele precisa ser reconhecido por alguém como vítima, não é? Não é à toa que a Comissão da Verdade, que os trabalhos com pessoas que sofreram torturas, não é? Passa por um reconhecimento do Estado, do poder público, para que essas pessoas consigam validar o que elas viveram, né? Porque o psiquismo, quando ele é muito sobrecarregado de sofrimento, ele rejeita, ele apaga, ele joga para a sombra, não é? E isso traz danos para as pessoas, compreende? Então, muito cuidado quando você pensa que o fulaninho está escolhendo ser vítima, está escolhendo o sofrimento, está escolhendo chafurdar no sintoma, não é? Isso a gente faz o tempo inteiro, não é? No nosso dia a dia, mas quando a gente olha mais de pertinho, na real a gente não sabe o que vai naquela alma humana, não é? Pessoas muito lamurientas, muito reclamonas, muito ressentidas, muito amarguradas, não é? Que se colocam no mundo como vítimas, né? E acabam gerando N problemas para elas mesmas, né? Inclusive a repulsa do coletivo, são pessoas que estranhamente estão procurando que alguém as reconheça de verdade como vítima, né? O problema é que o coletivo e que as outras pessoas geralmente não terão essa sensibilidade para entrar nessa experiência empática, né? E, portanto, não vão reconhecer essa pessoa. Muito pelo contrário, vão atacar essa pessoa, né? Então, se você vive aí, se você se reconhece vivendo como vítima, sofrendo esse vitimismo, né, na pele, é muito importante que você procure uma análise. Porque é provável que você tenha sido vítima mesmo, né? Você precisa de ajuda para elaborar esse processo. Geralmente está ancorado lá na infância, para que você depois possa escolher não ser assim, né? Porque na maior parte das vezes a pessoa está fisgada por forças do inconsciente. Tá bom, queridos? Então muita atenção a isso, acho que é um tema bem bacana esse. Quero ouvir o seu comentário, ler o seu comentário, melhor dizendo, saber o que você pensa, o que esse vídeo te provocou. Deixe o seu like, seu dislike, se inscreva no canal e nos ajude, porque o teu like, o teu comentário faz o vídeo subir nos algoritmos e quem sabe alcança pessoas que precisam de ver esse vídeo. Então é um ato de generosidade o teu ato. Tá bom, chuchus? Beijo no cangote de todos vocês. Até o próximo vídeo. É nóis.